Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Eu sou Riley Fagundes, 20 de agosto de 2019. Link na descrição do vídeo, delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Gente, tá aqui Fernando Haddad, ele vai já dar uma palavrinha pra vocês aqui. Ele agora resolveu atacar os generais. A impunidade no nosso país anda tão grande, que não existe mais respeito por nada. E o engraçado é que é o seguinte, eles podem atacar, mas se a gente falar qualquer tantinho assim, aí eles processam. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, notificação, vamos à matéria. Deixa eu ver aqui, cadê aqui? Em momento de absoluta sem vergonhice, poste insulta generais. O ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, a exemplo de Lula, está se achando acima da lei e da ordem. O devasso petista, réu em mais de 30 processos por improbidade administrativa e corrupção, perdeu totalmente o respeito, não mede mais as palavras, agride e ofende as pessoas comprovadamente sérias e honradas. Sua última investida foi contra os generais, sob aplausos da galera de incautos militantes, defensores do Lula livre. Um verdadeiro horror. Vamos ao vídeo aqui. Vamos ao vídeo, que vocês querem ver o vídeo. Eu não sei, gente, como é que vai sair o áudio pra vocês, que ele fala no microfone, o ambiente lá, o acústico é muito aberta, aí ficou meio ruim. Vamos ver se tá... Qualquer coisa tá na descrição do vídeo, aí vocês podem pegar. E para surpresa de todos, a gente não fica só atônito com o que houve sobre a Vaza Jato. A gente fica atônito também com o comportamento dos militares bolsonaristas. Porque a gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome. Não podemos chamar de Forças Armadas uma meia dúzia de generais entreguistas. Gente, não sei se vocês conseguiram ouvir direito aí. Depois peguem o vídeo lá no link. Ele fala algumas coisas interessantes. Primeiro ponto, ele chama generais de empreguistas. Ele fala assim, não podemos chamar as Forças Armadas, né, meia dúzia de generais empreguistas de Forças Armadas. Né? Aí é onde tem um pequeno erro dele aí. Um pequeno erro. Ele faz uma crítica, né, porque o governo Bolsonaro é rodeado de generais. Diferente do governo Dilma e Lula, que eram rodeados de terroristas, né, armados, que faziam parte lá, né, de grupos de extermínio. Né? Nós temos aí o próprio Zé Dirceu, nós temos outros nomes aí, né, de camaradas, né, que fizeram parte da luta armada. Mas deixa pra lá, deixa pra lá. Bom, cada um anda com quem quer, né? E aí ele cita isso daqui como, por exemplo, ele estivesse citando, né, os generais como o general Heleno, né, e outros aí que fazem parte do governo Bolsonaro. Aí alguém tem que avisar para ele o seguinte. Primeiro, esses generais, eles não estão mais no comando do exército. Alguém precisa explicar isso daqui para ele. Forças Armadas é um, generais que estão no governo é outro. Para começar, os generais que estão no governo estão fora das Forças Armadas. Eles recebem o título porque foram o quê? Aposentados, né? Estão ali. Então, como o próprio Bolsonaro. Capitão, mas não exerce mais a função de capitão. Alguém tem que explicar para ele que os generais das Forças Armadas não são empreguistas porque continuam lá nas Forças Armadas. É o primeiro ponto que o camarada ali dá uma vacilada. Você vê como eles tentam, né, deturpar. Porque a gente chama, não, o Major Olímpio,
o general fulano de tal, né? O sargento. Aí o que eles pensam? Ó, vamos falar como se eles fossem ainda do exército, porque o povo vai associar e acabou. Deixa iludir o povo, eles não estão nem aí para passar para vocês a verdade. Eles querem passar a meia verdade. Então eles falam, não podemos chamar as forças armadas, os generais da meia dúzia de generais das forças armadas, empreguistas de forças armadas, porque não sei o que, blá 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 blá. O cara fala um monte de abobrinha. Então, explicado esse lado, os generais que estão no governo não estão na ativa das Forças Armadas, não tem qualquer influência com as Forças Armadas. Se o Heleno chegar lá e dizer, sente todo mundo aí, os caras podem até bater continência por educação e respeito a quem ele já foi, dentro das Forças Armadas. Mas o general Heleno não tem nenhum poder hoje, né, dentro do governo, como general, né, como ele era antes. Outro ponto que ele esqueceu de dizer, né, ele chamou exército bolsonarista. Bom, até o presente momento, o presidente da República, diferente de Dilma Rousseff, não foi nenhuma vez ainda lá, e olha que o presidente da República já sofreu mais pressão, né, do que Dilma Rousseff, né? Mas vamos lá, porque Dilma Rousseff não teve a pressão do STF, como está tendo agora o Bolsonaro, enfim. Bolsonaro em nenhum momento chamou os generais do exército e falou, ó, vamos pedir o artigo 142, eu quero que vocês tomem as ruas, vocês sentem a bala na esquerda. Não, você não viu. Você não vê articulação do Bolsonaro nenhuma com o exército. A articulação dele, ele vai lá nas festividades, ele vai nos negócios, porque o cara é capitão do exército, caramba. Era o trabalho dele, era o convívio dele, é natural que ele se entrose com quem ele trabalhava. Forças Armadas, Marinha, é natural, isso não é, isso é de se esperar. Mas aí tudo bem. Aí ele chama de bolsonarista. Ele esquece que Dilma Rousseff foi quem chamou o exército para as ruas. Ele se esquece que foi Lula e Dilma quem tentou coaptar o exército para fazer parte da esquerda durante os governos. Vocês não sabem disso, né? Mas vocês não sabiam. Tem gente que nem sabe que a Dilma pediu o artigo 142. Tem gente que não sabe disso não. Mas ela pediu no impeachment dela. Aí você pergunta, por que os generais não obedeceram? Por causa de uma coisa chamada Constituição e Democracia. Diferente do exército de Cuba, diferente do exército da Venezuela, que são fiéis ao Maduro e eram fiéis ao Fidel Castro, Fidel, rimou aqui, né? E hoje, depois ao Raul, e agora ao Miguel, lá não sei das quantas, que eu esqueci o nome dele, né? Diferente deles, o nosso exército, ele prima pela Constituição e pela democracia do Brasil. Por isso que ele não atendeu o pedido de Dilma Rousseff. E essa é a bronca do fuliano ali, por ver hoje o Bolsonaro rodeado de homens honrados, de homens de caráter. Essa é a bronca deles. Né? Eles tentam manchar a imagem do Bolsonaro de todo jeito. Inventaram agora até uma tal de amizade, né? Dizendo que o Toffoli fez um acordo com o Bolsonaro e o Toffoli foi lá e beneficiou o filho do Bolsonaro. Na verdade, gente, isso aí foi uma malandragem do próprio STF para dar essa impressão, para que a esquerda criasse essa narrativa, sem existi-la. Porque, na verdade, o beneficiado ali não é o Flávio Bolsonaro. O beneficiado ali foi o Glenn Greenwald e os próprios ministros do STF. Eu diria que haveria um acordo se o Flávio tivesse sido Bolsonaro tivesse sido beneficiado sozinho. Agora, um benefício que atingiu o Glenn, que atinge o Toffoli e o Gilmar Mendes. Fala sério, né? Na boa. Chapéu de otário, é marreta. E se você, que eu já falei várias vezes, se você pegar o pedido do Flávio Bolsonaro, o que o Toffoli deu a ele, vai além do que o Flávio pediu. Flávio não pediu para ele suspender ações do COAF contra ninguém. A decisão base, o pedido base do Flávio, ele era um pedido que se baseava apenas em caráter da investigação dele, a forma que ela estava sendo feita. Ele não pediu que anulasse nada. Ele pediu apenas, né, a questão, que se verificasse a questão do que se suspendesse
a investigação que estava sendo feita de forma irregular. Ele não pediu para suspender o COAF ou a Receita Federal, não. Porém, o Toffoli deu uma canetada, né? Vamos dizer que ele pediu 10, o Toffoli deu 100. Nesses 100 se beneficiou ele, a esquerda, o Lula, né? A gangue toda, né? Todo mundo. Depois disso, veio a retirada dos auditores. Aí eu pergunto, o Flávio Bolsonaro foi o beneficiado, mas os auditores da Receita que foram afastados e processados criminalmente pelo Alexandre de Moraes, estavam investigando quem? A Receita Federal estava investigando quem? Fala pra mim. Os pedidos para investigar do COAF para investigar o Glenn vieram da onde? E por que foram barrados? Gilmar Mendes proibiu a investigação contra o Glenn Alves, por quê? Mas o beneficiado não era o Flávio Bolsonaro nessa história toda? Então eles pegaram o Flávio Bolsonaro, aproveitaram do momento e falaram, olha, a gente se beneficia aqui, põe ele junto com o presidente na berlinda, vamos dizer aí, vamos espalhar que há um acordo entre o STF e o presidente, e aí a moral do presidente cai. E foi o que eles fizeram. Tem gente indo na onda, eu já vi jornalistas, inclusive de direita, né, publicando esse tipo de informação. Né? Eu não sei se o cara está sendo iludido pelos fatos ou se está agindo de má fé, porque eu mesmo não consigo ver essa aliança. O que eu vejo é uma estratégia, um cavalo de Troia, eu te dou um presente, mas tem uma bomba dentro dele. Quando você abre, foi o que aconteceu com Flávio Bolsonaro. Eles fingiram que fizeram uma coisa, mas que na verdade tinha um cavalinho de Troia ali no meio, né? E quando a canetada serviu para beneficiar o Toffoli, todo mundo, e de uma certa maneira criar uma má gestão, um certo sentimento avesso ao presidente. Foi uma atacada que pegou dois coelhos com a cajadada só. Bom, mas vamos lá, né? E aí nós vemos esse ponto aí do camarada. Alguém precisa explicar para ele, né, essa relação de exército e tal, e tal, e tal. Aí depois ele fala que o Bolsonaro, né, estão constrangindo o STF. Eu fiquei me perguntando, os generais, perdão, que os generais estão constrangindo o STF no Twitter. Eu fiquei me perguntando, falei, constrangindo? Como? O STF soltando bandido, o STF dando salvo-conduto a bandido, o STF proibindo investigações, o STF barrando investigações. Eu queria entender em que momento, qual ação dessas ações lícitas e legítimas e apoiadas pelo PT dão a entender o constrangimento dos generais quando eles zelam pela lei e a ordem. Por que você vê Gilmar Mendes soltando bandido? Dias Toffoli e coisa suspendendo investigações. Alexandre de Moraes mandando criminalizar auditores. E aí os generais vêm e dão um alerta, que é o papel deles. Isso é constranger o STF? Porque querem soltar o maior criminoso da história do nosso país, e aí o exército, através de seus generais, manda um recadinho no Twitter. Isso é constranger? Perdão, gente. Isso é constranger? Eu fiquei confuso agora. Fiquei sem entender essa. Né? Bom, quer dizer, eu vou voltar atrás, eu não fiquei sem entender, eu compreendi, eu acabei de compreender. Porque para eles, um partido que já trouxe para dentro do nosso Brasil terrorista armado, terrorista cibernético, né, para dentro do país, é óbvio que eles vão zelar pela criminalidade. É óbvio que eles vão zelar por aqueles que facilitam a vida dos corruptos. E é o que o STF está fazendo. Então, realmente, vendo por esse lado, os nossos generais que estão de olho no que o STF está fazendo, que estão de olho nas arbitrariedades e de vez em quando mandam um recadinho para ver se o STF se conserta, realmente estão constrangindo a pilantragem da turma petista mesmo. Tem que concordar com ele. É um constrangimento à tentativa de cometer crimes de forma deplorável, né? Libertinagem, na base da libertinagem. Né? Então, você vê, gente, que o cara, e aí mete o sarrafo, esculhamba, com o Bolsonaro. Ele diz que, eu fico pensando, ele pensa.
Eu só não sei o que ele pensa, né? Mas ele diz lá que fica pensando como é que fica a cabeça de um general. Que constrange o STF, os ministros. Sabe, em vez de ele... Para vocês verem que eles realmente não punem pela lei e a ordem. A sociedade inteira, quando eles falam... Agora o pior não é nada. Quando ele transforma os recados dos generais em constrangimento para o STF, ele está esquecendo de um outro pequeno detalhe. Esses recados já são os generais atendendo o povo. Então, se os generais estão sendo constrangidos pelo STF, estão constrangendo o STF, isso significa que o povo brasileiro está sendo ouvido. Tá aí uma coisa que ele falou, rapaz, nem ele se ligou. É sinal que o exército brasileiro está ouvindo o povo brasileiro, a nação. Porque uma coisa que todo mundo quer, tá pedindo, é cadê o exército? Cadê o exército? Cadê o exército? O exército tem que baixar as portas do STF. E aí os generais vão lá e dão essas tuitadas e ele fica bravo dizendo que os generais estão constrangendo. Na verdade, os generais estão apenas atendendo o clamor do povo. Mais uma vez ele prova que não está do lado do povo. Vocês conseguem raciocinar as coisas? Eles tentam distorcer. Aí tem ali, ó, todo mundo aí pão com mortandela, R$80 batendo palma. Eu é que me pergunto, como é que o cara se sente sabendo que a plateia dele é comprada? Como é que ele se sente falando para um monte de gente que é doutrinada, que não tem opinião própria, que não pensa por si mesmo, que é como, sabe, vai para cá, vai para cá, vai. Eu fico querendo entender a cabeça dele. É eu que quero entender a cabeça dele, né? Diferente do povo brasileiro que está aqui fora, que pressiona os generais e os generais cumprem o papel deles e vão lá e pressionam o STF. Quer dizer, ele ser contra a atitude dos generais, mandar recado para o STF, é contra a vontade do povo. Isso a gente já sabe que eles são há muitos anos, né? E aí eles falam bonito lá, né? Agora ele não fala, né? Do período petista, dos inúmeros milhões. Ele não fala agora da lista, né, de aviões que o PT deu com o nosso dinheiro para João Dória, para gente do Banco Itaú, né? Usando o Banco do Brasil, Banco Bradesco. Bradesco, gente, privado. Itaú, Banco Itaú, banco privado. Não é o Bolsonaro, que é o presidente dos banqueiros? E como é que o PT estava usando os bancos privados para financiar dinheiro do BNDES, dinheiro nosso, para comprar jatinho de avião para donos de rede como Casas Bahia, Riachuelo, João Dória, empresas de táxi não sei das quantas, JBS, né? Ah, que maravilha a listinha. Ele não fala disso. Mas tá aí, gente, né? Mais uma vez o poste fazendo o papel dele. Canal Brasil Notícias. Fui.